Só bolsa. Tá, joia. Enem não, Enem já passou. Também. Classes. Gurias, oi, se eu não anoto, eu não sei nem o que eu tenho que fazer. Eu só me post-it. Ai, tudo durex de frio. Mas tu distribui pra gente no recreio que eu tô sem borracha, eu acho. Essa aqui é minha e essa aqui é minha. Ó, e os bilhetes? Não é nesse casaco. Hoje eu recebi um bilhete também. Não dá tempo. Mas eu recebo bilhete. É tudo assim, ó. Que amor. Essa é das minhas gêmeas. Ó. Pelo menos não é reivindicação. Não, é bilhete. Das minhas gêmeas. Se eu receber bilhete, são os guris do nono me xingando, então eu não recebo nada. Eu recebo detalhe dos pequenos e dos grandes, se eu for receber, mandando eu bem longe. Com toda certeza. Só que tem meu bilhete. Todos os dias me enchem de bilhete. E elas são maravilhosas. São gêmeas. Boa noite, boa noite. Vamos começar. Boa noite, seguidores do meu canal. Eu acho que a gente tem que corrigir classes gramaticais. Mas isso aí não era só uma coisa, era geralzão, né? É claro, a gente não terminou as classes, né? Querem deixar pra depois? Tá. Eu fiz, mas a gente nem começou. Não, deixa pra depois, não tem problema. Porque eu acho que eu parei no verbo, se eu não me engano. Tá, não tem problema. A gente não, graças a Deus, não estamos atrasados. Dei e tenho aqui. Mas eu dei uma boa olhada na apostila, né? Quando eu chego do colégio, quando eu chego daqui, quando eu chego do colégio eu chego 5 horas e aí eu já pego até às 6. Depois eu vou buscar ali em algum lugar. Mais um pouco. Bom, nas minhas contas, nós vimos essas 4 classes gramaticais na aula passada. Tô certa? Tá? Então, só pra gente relembrar essas 4. Ó. Artigo, basicamente, definir ou indefinir alguma coisa. E aí eu vou usar o, a e os plurais, uma e os plurais, né? Depois, a outra função é indicar o gênero da palavra. Se a palavra é feminina ou se a palavra é masculina, por exemplo, o quadro masculina, a quadra feminina. E a outra função é substantivar, lembram? Que é quando eu transformo a palavra que vem depois em substantivo. Então, basicamente, essas 3 funções pro artigo. Depois, o substantivo, que é o que a gente vai ver hoje, vai abrir hoje, nada mais é do que nome de tudo, de todas, de todos e de todes, tá? O adjetivo nada mais é do que característica, também vamos abrir hoje. Características tanto positivas quanto negativas, que é aí que entra a função da qualidade e do defeito. E o verbo, ação, estado ou fenômeno da natureza. Acho que paramos aqui. Sim? Tá frio. Estão quietas hoje, estão com frio, né? Vocês já estão sofrendo por antecipação, porque vai até mais tarde. Judiaria. Pensem no vale.
Pensa no piso, pensa no vale, pensa na estabilidade. Bueno, vamos lá então. Sabe quando tu vai contar uma fofoca? Porque agora eu tenho fofoquinhas, né? Eu já posso pedir música, porque eu estive lá 3 vezes. Tu também? Vamos pedir música? Né? Eu estive lá 3 vezes, então... Aí eu não gosto de nem explanar, porque meu medo é eu dar um F5 e aparecer de novo. E aí eu explano, e é a página tal, quando vocês entram, eu tô lá novamente. Então eu não vou estar querendo falar. A educadora não vou estar querendo... A educadora não vai estar podendo dar engajamento. Entendedores entenderão a referência. Tá. Enfim. Mas aí depois eu refleti, porque assim, ó... É que tá filmando, né? Eu não... Ai, deu interferência. Tinha caído o sinal. Judiaria. Bueno, mas voltando. O advérbio nada mais é do que cada um de vocês que está presente nessa sala de aula. Explico. Sabe quando tu vai contar uma fofoca? Não que a gente goste de fofoca. Não que a gente goste de fofoca. Mas tu vai contar uma fofoca, tu não tem que dar detalhes. Eu não fiz lá, eu vou fazer aqui. Tu tem que dar detalhes dessa fofoca. Quando aconteceu, onde aconteceu. Tu não tem que dar todas as circunstâncias? Pois é. Advérbio nada mais é do que a circunstância do fato. Vou dar um exemplo. Sabe, vocês concordam que tem alguns verbos que precisam de resposta para não me deixar no vácuo e tem verbos que por si só se bastam? Por exemplo, se eu chegar aqui assim, ó. Guris. Comprei. Tá, esse verbo precisa de resposta. Mas se eu disser assim, ó. O Pedro... Vou pegar nasceu, né? Não, vou trocar por bebê. O bebê nasceu. Vocês concordam que esse verbo aqui, por si só, ele se basta? Toda a informação já está nele. Todo mundo consegue saber que ação que aconteceu só com ele. Mas eu posso colocar algumas circunstâncias para poder completar o sentido. Mas ele por si se basta. Então, olha só. O bebê nasceu hoje, pela manhã, no FHC. E posso continuar completando com várias outras circunstâncias. Mas eu resolvi colocar essas 3, que foi o hoje, pela manhã, no FHCQ. Então, notem que isso aqui, ó, é uma circunstância, outra circunstância e outra circunstância. Que eu posso muito bem tirar, porque são acessórios, como se isso aqui fosse brinco. Eu posso tirar, lógico que complementa a minha ação. Eu dou mais informações para minha ação. Mas eu posso muito bem tirar isso aqui. Isso aqui é advérbio, tá? Advérbios são circunstâncias e aí podem vir a indicar tempo, lugar, intensidade, boa noite, modo, dúvida, afirmação, negação. Enfim, qualquer circunstância. E eu tenho palavrinhas para cada uma dessas circunstâncias. Então, por exemplo, qual é a principal palavra que eu uso para dar uma circunstância de dúvida? Talvez. Tem uma que é bem chique. Quiçá eu vá à aula hoje, que é um sinônimo de talvez. Ai, vamos à festa. Quiçá eu vá. Bonito, ó, pomposo, chique, tá?
Qual é a principal palavra que eu uso para afirmar alguma coisa? Sim. Certamente, com certeza. Qual é a principal palavra que eu uso para negar alguma coisa? Não. Nunca. Jamais. Circunstância de tempo. Aí é quando que a ação pode vir a ocorrer ou quando já ocorreu. Hoje? Ontem? Agora? Amanhã? Na semana passada? No mês que vem? No ano que vem? Notem que pode ser uma só palavra, hoje, ou pode ser uma locução, na semana passada. Qualquer palavra ou locução que indica tempo vai ser um advérbio de tempo. Lugar. Aqui. Ali. Lá. Na escola, na padaria, embaixo da ponte, na rua, na chuva, na fazenda, numa casinha de sapê. Pegaram a referência, gurias. Os mais antigas, né? Os mais jovens não vão saber essa música, né, gurias? Vocês sabem funk, tá? Os mais como eu, assim, vão saber. Então, qualquer palavra que indicar lugar vai ser um advérbio de lugar. Intensidade. Muito. Pouco. Bastante. Qualquer palavra que indique intensidade vai ser um advérbio de intensidade. Modo. Meio. Como assim, Leite? Estou meio cansado. Não é o modo? Advérbio de modo. Ai, me doeu aqui. Lentamente. Educadamente. Entra. Educadamente. Prestem atenção no que eu vou falar. Geralmente, quando as palavras terminam em mente, são advérbios de modo. Mas é bem geralmente, sabe por quê? Olha aqui, olha aqui. Certamente. Acaba em mente e é de afirmação. Então não dá para decorar que, terminou em mente é modo. Não. Olha para a palavra, vê o sentido, analisa na frase. Então vamos classificar esses 3 advérbios que apareceram aqui para nós. Hoje é advérbio de quê? Tempo. Pela manhã. Tempo. Aí pode repetir. Pode. No FHCQ. Lugar. Boa noite. E eu poderia colocar mais quantos eu quisesse na minha frase, não tem problema. Então, advérbio nada mais é do que circunstância, e aí eu classifico essa minha circunstância. Como que pode cair na nossa prova? Bem assim. Dão uma frase, destacam e perguntam qual é a classificação daquele advérbio. Eu acho que não, que tem coisa um pouco mais complexa para cair, mas pode vir a cair um advérbio, não tem problema nenhum. E é isso aí que eles vão pedir para vocês, tá? A classificação do advérbio. Vou colocar 2 frases aqui para vocês. Eu comi muito e passei mal. E eu comi bala de banana. Tá? As provas dessa banca é bem chata. Eu não achei. Mas são extensas as questões. Ah, tá. Mais cansativa. Cansativa. Sim. Imagina as da matemática. Caiu assim na prova para vocês classificarem 2 frases e para vocês classificarem as palavras destacadas ou para ver se as palavras destacadas têm a mesma função nas 2 frases. Que sei eu. Caiu assim e vocês partem do zero, né? Seguinte. Vou avançar um pouquinho, porque vocês têm capacidade. Eu acredito no potencial de vocês, então vou avançar. O que é frase? Não, Leti, a gente não tem capacidade. O que é uma frase, guris? Você acha que é uma frase? Por exemplo, o que é o arroz? Arroz é um acompanhamento que tem que botar em tudo que é comida. Eu coloco em todos. Ah, até na massa? Sim. O que é uma frase? Palavra ou conjunto de palavras que transmite uma mensagem com sentido. Ai, Leite, eu não entendi. Oi, uma palavra. Eu estou com frio.
conjunto de palavras. E as duas transmitem uma mensagem. Nas duas construções, eu tenho a transmissão de uma mensagem e que fazem sentido. Porque, ó, oi é só uma palavrinha solta. Mas vocês concordam que é uma saudação que a gente faz quando está chegando em algum lugar ou quando vê alguma pessoa? Então, ó, uma palavra que transmite uma mensagem. Do mesmo jeito que um conjunto de palavras, eu estou com frio, também transmite uma mensagem. Leite, me dá o oposto disso. Sim. Bala, livro, frio, oi. Conjunto de palavras, que mensagem eu estou transmitindo aqui? Nenhuma. Então, eu nem analiso na língua portuguesa, não existe. Tá? Agora, olhem para cá. Qual é a diferença dessa frase? E não é de extensão, tá? Qual é a diferença dessa frase para essa? A diferença, o que vocês notam de diferença da primeira para a segunda? Uma pergunta e uma resposta. Oi? Verbo. Olhem para cá. Paulo comeu pouco. Onde é que está o verbo? Comeu. Na primeira, não tem verbo. Só que tanto a primeira quanto a segunda, eu vou chamar de frase. Concordam? Porque é um conjunto de palavras que transmitem uma mensagem. Então, ó, oi, tudo bem? Transmite uma mensagem. Paulo comeu pouco. Transmite uma mensagem. Frase e frase. Só que a colega de vocês falou que a principal diferença é que numa tem verbo e na outra não tem verbo. Como que eu chamo uma frase com verbo? Oração. É que tem alguém a dizer frase verbal. Tá, dá, mas é que não é o termo, não é a terminologia. Oração. E como que eu chamo frase sem verbo? Deixa eu pensar. Frase? Ai, nominal. Eu é nominal. Ai, sei lá. Sei, não consegui. Olha o raciocínio. Toda oração é uma frase. Mas nem toda frase... Vocês são foda, guris. Tá. Tudo isso pra chegar aqui, hein? Nem cheguei aqui, hein? Eu comi muito e passei mal. Pergunta pra vocês. Onde é que tá o verbo dessa frase? Ou os verbos, né? Pode ser que tenha mais de um. Vocês sabiam que a quantidade de verbos dentro da frase é proporcional ao número de orações dentro de uma frase? Como assim, Leti? Isso aqui é uma frase. Só que se eu achei 2 verbos, significa que eu tenho 2 orações. O que é isso? 2 microfrases dentro da minha frase. E, Leti, se tivesse 3 microfrases dentro da minha frase. E 12 microfrases dentro da minha frase. Então, olha só. Se eu tenho 2 verbos, automaticamente eu tenho 2 orações, ou seja, 2 microfrases. Pergunto para vocês, onde é que está a primeira microfrase? Então, aqui eu tenho uma oração. E a segunda? Passei mal. Então, aqui eu tenho outra oração. Alguém se perdeu? Notem o que esse E está fazendo aqui no meio. Ele está aqui, ó. Ligando a oração 1 até a oração 2. Concordam? Tá. Parei aqui. Vou para a frase 2. Eu comi bala de banana. Onde é que está o verbo ou os verbos? Comi. Tá. Um verbo? Ou seja... Tá indo. Viram? Não tá nem em primeira, já tá em segunda. Tá. Muito que bem. Mas olha esse D. O que esse D tá fazendo nessa frase? Uma ligação. De quê? Não é uma bala qualquer, né? Não é do... Ah, então tá ligando a bala A banana. à banana. Exato. Analisando, ó, qual é a classificação da palavra bala? Substantivo. Tá. Vou colocar embaixo, tá? Diminui minha flecha.
E banana? Fruta. O que vocês notaram de diferença da primeira análise para a segunda? Esse é o pulo do gato. Esse E está unindo verbos, ou seja, orações. Esse D não está unindo orações, tanto é que eu achei só um, né? Então não tem a outra oração para estar unindo. Está unindo substantivos. Substantivo é nome, tá? Quando a palavrinha estiver unindo orações, o nome dela é conjunção. Une orações. Agora, quando a palavra unir nomes, o nome dela é preposição. Une nomes barra Substantivos. Essa é a principal diferença. Lógico, guris. Tem muita coisa pra gente olhar dentro da conjunção. Porque tem dois grandes grupos, lembram? Não consigo me mexer. As coordenadas e as subordinadas. Coordenada aditiva, adversativa, alternativa, explicativa e conclusiva. Ai, sim, Colete. É, mas é que tem as subordinadas, né? Adverbial, causal, temporal, concessiva, consecutiva, comparativa, proporcional. Vai. Não quero assustar, não quero me gambar, mas vai cair. Não, mas tem lógica. Porque olha só, causal lembra o quê? Causa. Então, vocês vão ler a frase e vão ver se tem uma relação de causa. Consecutiva me lembra o quê? Consequência. Vão ler a frase e vão tentar achar uma relação de consequência. Temporal me lembra o quê? Tempo. Vão tentar achar uma relação de tempo. Então, tem lógica porque tem relação. Mas isso aí é mais pra frente, né? Não. Hoje eu não... O que eu tenho de figurinha espalhada nesse Brasilzão de meu Deus? Era o Josias, né? Eu não tenho nenhuma, mas passa. Eu não tenho figurinha da Letícia. Me passa. Não terão. Que agora é o processo, né? Você liga no processinho aí. Na outra turma eu tenho minha advogada lá, hein? Só que eu tenho pra dizer pra vocês. Contratei, louca, contratei. Você é advogada, né? E ela sou, eu disse, agora eu vou falar um monte de bobagem aqui. E qualquer coisa eu digo, fala como advogada. Contratei. Quando der, que aí eu vou ter que pagar, né? Que eu não posso usar esse quadro, né? Tinha que ter 2 câmeras aqui. Isso, ir comigo, assim, não. É minha rodada. Que? Na rua. Na rua eu sou normal. Eu sou quieta. Não, eu sou... Na frente da mãe também. Quieta. Sou quieta. Sou. Uma que eu não enxergo, né? Não tenho a visão paralela. Então, eu sou que nem cavalo. Olho pra frente, entendeu? Pros lados, não... Nenhuma pessoa que eu me relacionar vai precisar ter ciúme. Porque eu não enxergo pros lados. Eu não enxergo de longe. Então, assim, tá cuidando do fulano lá no banheiro. Que banheiro? É longe, querido. Mal te cuido aqui, ó. Nas minhas vistas. Imagina cuidar lá. Tá olhando pro lado. Não tô. Não tô, não enxergo. Nem faço questão também. Quem não é visto não é lembrado. O que os olhos não veem, o coração não sente. E é isso. Mas o que eu atravesso dirigindo, vocês não têm noção. Porque pra mim vai dar, entendeu? Eu sempre acho que vai dar.
Daí eu penso assim, não, eu tô enxergando. Vai dar merda, acredito, vai ver. Mas aí às vezes tá em cima de mim e me enche de buzina. Aí não deu, aí eu vejo, não daria. Esses dias uma bis. Desculpa. É que lá em Artigas respeitam rotatória, né? É aqui o problema. Mas eu sou brasileira. E eu não respeitei. Mas na minha cabeça a moto vinha longe. Escutei o barulho. Mas não olhei também, né? Porque eu também não tenho visão pra cá. Minha visão é reta. E aí eu só vi aquela... E eu... Ai, calma, só cortei a tua frente. Bobagem. Quem nunca deu uma cortadinha numa frente? Ainda é capaz de vai ficar presa, né? Vai ver. Vai ficar presa. Não sei cantar, mas eu queria aprender. Cantei só na autoescola uma vez e eu... Ai, cantei pneu. Se tivesse que cantar, não saberia. Posso apagar o advérbios? Mas eu sou boa motorista. Eu acho que eu sei. Matheus já andou comigo, não reclamou. Não tinha opção, né, Matheus? Andou comigo porque não tinha opção. Que a Gaudência é assim, né? Eu não comprei, né? O brick da caminhonete nem vou explanar, porque quando vi cair na fofoquinha, como é que eu consegui essa caminhonete? E não me prostituir. Não. Não. É um carro maior. Mas não foi prostituição. Quer dizer que a pessoa já tem uma noção maior. Não tenho, porque já pechei. Tá proibida. E tá tomando injeção pra Sim, segurar a guria. pra desacelerar, né? Ela começou a bloquear demais. Cancelou a Lisandra. Bueno. Como que pode cair o numeral na prova de vocês? Na matemática, como o próprio nome já disse. Então isso aqui eu vou deixar para um homem chamado... Nem vou tocar, porque não é meu lugar de fala, tá? Então não vou tocar. Mas o que pode cair de numeral para nós enquanto língua portuguesa? Eu acho bem difícil, sinceramente. Mas o que pode cair é, por exemplo, a escrita correta de algum numeral. Sei lá, tipo, os 600, mas acho bem difícil. Ou a classificação dos numerais, lembra? Tem 4 grupos. E não me perguntem dos números romanos que eu não sei. Ai, não sabe? Pra mim, número, é matemática. Ai, matei no português. Matei essa aula, não sei. E nem quero saber, eu sei até o 10. Não, mentira, eu sei até o 20. E já tá de bom tamanho. Só a classificaçãozinha aqui. Olha. Olha o que eu sei. 9, 15 avos. São esses aqui. 4 grandes grupos. Lembram disso, ó? Esses aqui que servem para quantificar, para indicar a quantidade, eu chamo de cardinal. Não sei. Esses aqui, olha a ordem, olha a lógica. Os que indicam a ordem, a posição, ordem, ordinário, ordinal. Os que multiplicam, porque o dobro é 2 vezes mais. E o triplo é 3 vezes mais. Então, os que indicam multiplicação, eu chamo de multiplicativo. E isso aqui, ó, esse traço aqui da fração é uma divisão. Não sei se vocês sabiam. Se não sabiam, estão sabendo agora. Isso aqui significa dividir. E se é divisão, é fração, fracionar. Porque fração já não é um pedaço? Isso aqui é... Lógico! Logicamente! Vocês tiveram uma aulinha de matemática rápida aqui, ó. Tá? O Rego chora nesse momento. E é isso aqui que eu tenho pra explicar pra vocês. Querem raiz quadrada? De 9? 3? De... Só a que eu sei. Lembrei que só sei essa. Não, mas eu sei regras de sinais. Mais com mais dá mais, menos com mais dá menos. Menos com menos dá mais. Não. Mais com menos? Menos. Menos é mais, já dizia o gordinho do pagode. Menos é mais. Tá, enfim.
Guris, vou contar uma coisa pra vocês e é real, baseado em fato venérico. A minha mãe, aquela que todo mundo conhece, Palho Verde, ela quebrou o dedo, ó. Mas é que assim, ó, é tudo pra chegar na interjeição, hein? Simplesmente eu tava deitada. Minha mãe tem um sério problema que ela não respeita as vontades que a gente tem, entendeu? Então ela me oferece alguma coisa pra comer. Aí ela pergunta o que eu quero. Aí eu digo um X, que eu sou saudável, né? Uma coca, um troço assim. Ela diz, não, mas eu vou te dar tal coisa. Então pra que me perguntou? Né? Se não vai me dar o que eu tô querendo. Ela tem essa mania. Aí eu tava deitada quieta, guris. Eu nem tava incomodando. Eu tava reclusa. Eu tava que nem na rua e no baile. Reclusa no meu íntimo. E ela disse, quer comer uma coisa? E eu falei, não. E ela, tem certeza? E eu falei, tenho. E ela, um docinho? E eu falei, não. E ela, come um chocolatinho? Eu falei, não quero. E ela, uma rapadura? Eu disse, me traz. Traz. E ela, quer uma rapadura ou um chocolate? Eu... Um doce. E ela, qual tu quer? E eu... E eu, pode ser um chocolate. E ela, vou te trazer uma rapadura. E eu... Falei, não tem problema. Eu falei, não tem problema. E ela, quer agora? E eu... Se tu tá perguntando, é porque eu quero. Aí, nisso, a minha avó também pediu. Porque a minha avó não é boba nem nada. Disse, tu não pode. E eu disse... Porque vocês com a mulher, né? E aí eu disse, dá uma rapadura pra ela. E ela, porque não sei que eu te paro de bater boca. Quem ofereceu foi tu. E começou aquela discussão na sala. Aí ela, tá, vou lá pegar a rapadura. Só que ela tá, guris, ela tá deitada. Assim, ó, quieta. Ela levantou pra pegar uma coisa que ela ofereceu e que ninguém pediu. Uma friaca, né? Aí na minha casa tem um degrau da sala pra cozinha. Ela foi plena. Pegou a rapadura. Guris, quando ela volta... E eu deitada no sofá daqui, assim, ó, do lado. Quando ela volta... Ela me agarra um chute naquele sofá, só domingo. Ela me xingou de tudo que vocês podem imaginar. Eu sou filha dela, eu não sou adotada. Ela me chamou de filha da puta pra baixo. E eu falei... Fiz um raciocínio rápido, ali. Me xingou de tudo, porque vocês não fazem nada. E eu... Não entendi na hora, mas achei que era um momento de raiva. Ela gritou... meu dedo, porque ela quebrou o dedo. Ela conseguiu quebrar o dedo. Puta que pariu. E todos esses xingamentos. Interjeição. Interjeições nada mais são do que as palavras que a gente utiliza para expressar sentimentos ou sensações positivas ou negativas, que foi o caso da minha mãe. Então, aí, tá, você renegou e bateu boca. Eu disse, mas quer saber? Eu vou pro cursinho, né? Aí vim pro cursinho, cheguei lá, ela tava assim, ó. E eu disse, vamos no hospital. Ela, não vou. Porque não sei o que, e eu disse, então para de bater boca. Mas ela bateu boca comigo, me xingou de novo. Eu até pensei que eu posso ser adotada. Porque de tanto que ela me xingou, ela não pode estar se xingando a si própria daquela forma. Então eu acho que, não sei, se vocês souberem alguma coisa do meu passado e quiserem me contar, não tem problema. Foi ela a causadora? De Loki, né? Ela não tá olhando, né? Não é uma live, né? Não. Tá? Então, interjeições são palavras que expressam sentimentos e sensações, positivas ou negativas. Sabe aquela obra interminável ali do lado do Banrisul? Que não tem onde parar o carro, ó. O professor entende, porque vai lá tirar os consignados, coisa. E aí não tem onde parar o carro, ó. E aí tu tem que passar na frente daquela obra. Tu pode estar com o teu pijama de plush. Eles vão dizer, lá em casa. Nossa Senhora. Isso é interjeição. Isso é falta de respeito. Mas também é interjeição. Posso apagar esse lado, ó? Pode. Quer melhorar a tua autoestima? Passa ali na frente. De a pé ainda. De a pé. Eu não sei vocês... Tá, tem gente mais velha aqui que eu, né? Mais velha. Mais experiente, pra não dizer mais velha. As pernas até desaprendem a caminhar, né? Porque tu vem caminhando normal. Aí tu vê aquele monte e tu começa meio aqui, ó. Tipo, ela já não te obedece, né? Tu vem assim, ó. E aí é pior porque parece que eles sabem que a tua perna não vai te obedecer. Eles ficam tudo aqui, ó. E a tua perna aqui, ó. Ai, horrível, horrível. Ai, se tu tá de salto batendo o taco pra decair o taco. É horrível. Bueno. Vamos fazer o concurso público do Estado, magistério. Resolveram que, além de se aventurar no município, vocês querem 2020, que é o ideal, porque é uma gangorra. Município, Estado, município, Estado. Então, vocês querem 2020. Muito que bem, tem redação.
Só que eles mudaram o tema da redação. Não vai ser uma redação dissertativa, argumentativa. Vai ser uma narração. A redação vai ser uma narração. E deram o tema para vocês, que é... Vocês vão ter que contar como que foi as férias de um personagem aleatório que foi para a Flórida. Pronto, vocês podem ser esse personagem, vocês podem não ser, pode contar a história própria, podem inventar, mas esse personagem foi passar as férias na Flórida. Não deram o nome do personagem, vocês que vão ter que nomear. Nome do personagem? Washington. Tá? Washington. 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 Aí vocês começam. Em uma bela tarde outonal, vírgula. Não, mas é que nome próprio, né, fia? Nome próprio a gente faz o que a gente quer, né? Em uma tarde outonal, vírgula, Washington decidiu que iria passar suas férias na Flórida. Washington, então, analisou pelo aplicativo do Banrisul quais eram essas finanças para tal aventura. Ponto. Nova linha. Washington, então, resolveu tirar um consignado. Mandou uma mensagem pro Emerson, que arrumou os papéis e passou para Francis. A França não tá mais. Tá? A Francis estava, né? O Washington foi olhar no aplicativo para ver como estaria a temperatura na época que o Washington viajaria. Então, viram que tem Washington, 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 Washington. Quando o corretor da redação pegar esse texto, ó, ele vai começar a destacar as várias aparições da palavra Washington e vai substituir por outras palavras, que podem ser sinônimos, mas provavelmente serão os pronomes ele, dele e até mesmo o pronome relativo que é o que mais aparece em redação. Então, a primeira função do pronome é substituir o nome para não ficar repetitivo o teu texto. Esse é o primeiro papel, a primeira função do pronome. A segunda função do pronome é acompanhar o nome, andar junto com o nome. Como assim? Sabe aqueles três pronomes, este, esse e aquele? A gente tem várias funções para eles e várias colocações deles em frases. Vou dar um exemplo bem prático para vocês, porque a gente vai ter que entrar nos pronomes depois para analisar, mas vou dar um exemplo bem prático, que é a questão do espaço. Então, olha só. Eu sou a pessoa que fala. O Evelyn é a pessoa que me ouve e lá atrás a Ana tá longe de nós duas. Longe da pessoa que fala e longe da pessoa que ouve. Então, ó. Esta calça com T. Esta calça, porque é perto da pessoa que fala. Essa calça, com 2 S's, porque é perto da pessoa que me ouve. E aquela calça, porque é longe de nós duas. Então, ó, esta, perto da pessoa que fala. Então, por exemplo, ó, esta caneta. Essa, perto da pessoa que ouve. Essa caneta verde é legal. E aquela, longe de nós duas. Aquela caneta vermelha está acabando. Ou a tinta daquela caneta vermelha está acabando. Então, nós temos outras colocações para essas palavras aqui. Mas a primeira que a gente sempre coloca é a questão espacial. Então, ó, 2 funções do pronome. Substitui o nome para evitar repetição e acompanha o nome para poder localizar no tempo, no espaço, enfim, no mundo. Claro, tem toda a divisão, né? Pronome pessoal do caso reto. Oblíquo, possessivo, demonstrativo, relativo, interrogativo, indefinido. Vou dar um exemplo. Vou colocar umas frases aqui. Do eu e do mim. E vocês analisem. Claro. Dengue? O pior é que tem, né? Tem um caso teve acho que quando foi 5 mandados pra fora, 2 foi descartado e outro 2.
Ai, meu cérebro se ligou agora, eu tomei 2 latinhas de energético. Eu tinha tomado 3 copinhos de café de tarde também, acho que, sei lá. Não sei se eu vou. Não sei se eu vou dormir hoje, hein? Não sei se eu vou dormir hoje. É, né? Judiaria. Ainda tá gripada. Ei, vou tocar o louco com a mãe hoje. Quebrado. Tá rendendo. Semana passada. É informação nova. Quentucha. Não. É real. Ah, judiaria, né? Mas tá a faceira já. Aí no meio do caminho dessa treta, aí ela comprou um tênis de marca. Que eu fiquei assim, ó. E eu, vamos, ó. E ela, não. Esse é só meu. E eu, egoísta. Chamei de egoísta. Chamei. Eu disse, pra que botar filho no mundo, então? Larguei assim, né? Aí tá. E ela foi colocar os tênis. Porque ela tem o pé quebrado, né? Além do dedo, ela tem o pé. E aí já tava meio cutucando. E eu, ninguém mandou ser egoísta comigo, hein? Aí... a gente compartilha um pouco. Aí ela não queria compartilhar, foi provar, guris, o tênis. Com o pé quebrado e com o dedo quebrado e não entrou. E ela, ai, não me entra mais. Eu disse, mas pra mim entra. Eu disse, é só dar uma lavadinha aqui, zerado, hein? Não, isso aqui tem que trocar. Ei, lacrei, né? Tá. Coloquei poucas frases aqui no quadro para que vocês analisem o que tá certo, o que tá errado, o que existe, o que não existe. Pipipi, papapó. Uma, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fechou, né? 10. Conosco 2. Ah, é. Conosco 2. Sente-se aqui conosco 2. Tô dizendo quem é o conosco. Vou contigo, vou sentigo. Comigo. Sabe que é espanhol? Comigo. Mas aí, tá dizendo que eu conosco? Eu vi ela. Ai, vou trocar por eu vi ele. Porque fica vi ela, fica cacofonia, né? É que nem eu paguei 10 reais por cada blusa. Por cada blusa. Por cada. Cacofonia. Eu troquei pra não ficar vilinha. Tá, rua pequena, quer dizer. Trouxe o bolo para mim. Essa frase existe ou não? Sim. Trouxe o bolo para eu. Não. Por? Sim. Ah, porque sim. Vou apagar aqui, tá? Seguinte. Lógico que eu não vou entrar nos pronomes agora, mas a gente tem um grupo que ele é bem delicado, que são os pronomes pessoais. Pronomes pessoais. E esses pronomes pessoais eu divido em 2 grandes grupos, que são os pronomes pessoais do caso reto e os pronomes pessoais do caso oblíquo. Basicamente, eu vou voltar nisso aqui e vou trocar o nome, mas para hoje, o pronome pessoal do caso reto, ele tem que assumir a função de sujeito dentro de uma frase. Sujeito não é aquele que só faz a ação. A gente sabe que tem vários tipos de sujeito, mas hoje a gente vai gravar que uma das principais características do sujeito é fazer ação. Então, o pronome pessoal do caso reto tem que fazer ação. Tá? E o pronome pessoal do caso oblíquo não pode nem ser sujeito e, consequentemente, nem fazer ação, tá?
Quais são os pronomes pessoais do caso reto? Eu, tu, ele, nós, vós e eles. Esses pronomes, eles têm funções dentro da frase, né? O eu é a pessoa que fala, Letícia. O tu é a pessoa que ouve, Bianca. E o ele é o nosso assunto, ó. Tá? Sei lá, advérbios. Nós é quando eu e a Bianca começamos a falar. Tem dois eus falando, só que eu não vou dizer que tem dois eus, então eu passo para o plural e tem um nós falante. Vós, se as duas estão falando, as duas estão ouvindo, ó, estamos compartilhando. E o eles são os vários assuntos que a gente tem. Então, olha só, o reto tem que assumir a função de sujeito e fazer ação, e aí eu vou dar um apelido para ele, que é ator principal. O oblíquo não pode ser sujeito, não pode fazer ação. Automaticamente ele assume um papel de B2, né? 02. Isso era para ser uma chave. Que vai ser o dublê. Quando eu não puder usar o ator principal, eu uso um dublê. Só que lembrando o quê? Vamos pegar as minhas características. Eu meço aproximadamente 1,89, eu acredito. E... Não, né? Um pouquinho mais, 1,92. E aí... Gente, eu meço 1,60 e nada quase. Fiquei bem chateada o dia que eu me medi, sabe? Aí fiquei tão ruim. Quase entrei em depressão. Tá, vamos colocar que eu meço a 1,65, ó. De tênis. Eu acho que é 1,63, guri, se eu não me engano. Uma coisa... Ai, guri, 1,60 então, 1,60. Tá. Aí eu sou a atriz principal. Mas eu não posso fazer cenas que coloquem minha integridade em risco. Aí eu tenho que chamar um dublê. Quais são as características da minha dublê? Tem que ser uma mulher ou tem que ser um homem com meu grande porte, tá? Com mais ou menos o meu peso. Tem que ser preto. Não dá pra meter uma ruiva ali do cabelo liso por motivos óbvios. Então tem que ter as minhas características. Então, quando eu não puder usar o eu na minha frase, eu tenho que usar um dublê do eu. Que são palavras que também se referem ao eu. Me, mim, comigo. Todos esses aqui são eu. Quando eu não puder usar o tu, eu vou usar o te, ti, contigo. Quando eu não puder usar o ele ou ela, eu vou usar o se, si, consigo, o, a, lhe. Antes que me perguntem, Leti, como que eu sei qual que eu uso em cada situação? É que tem um conteúdo específico, né? Que é a colocação pronominal. Como assim, Leti? Próclise, mesóclise e ênclise. É aquilo do... sente-se ou é se sente? É aqui ou acá? Mas eu não vou... Tá, voltando. Nós, conosco, com nós. Ai, Leti, com nós não existe. Quem te falou? Vós, convosco, que me lembra o padre. Deus esteja convosco. Ele está no meio de nós, tá? Com vós. E o eles, se, si, consigo, de novo, os... as, lhes. E a gente pode seguir, mas a gente não vai. Aí agora a gente vai analisar por aquilo ali. Trouxe o bolo para mim. É esse aqui, né? Mim. Pronome oblíquo. Não pode ser sujeito, não pode fazer função. Não pode fazer ação, tá? Trouxe o bolo para mim. Que ação o mim tá fazendo, ó? Nenhuma. Frase correta. Trouxe o bolo para eu. Pronome pessoal do caso reto. Tem que fazer uma ação. Que ação o eu tá fazendo, ó? Nenhuma, concordam? Então essa frase não existe. A correção dela tá aqui, ó. Que é a primeira. Trouxe o bolo para mim comer. Mim, comer. Mim, oblíquo, não pode fazer ação. Mas tá fazendo. Não existe essa frase. Correção, trouxe o bolo para eu comer. Eu, reto, sujeito, faz ação. Correção. Basicamente isso. Sente-se aqui com nós. Aqui tá o problema. Com nós solto? Não. Mas se eu explicar quem é o com nós, sim. Então existe a expressão com nós. Desde que eu diga quem é o com nós. Tá? Se eu quiser
não quiser especificar, não quero dizer quem é o com nós. Aí tu troca pelo conosco. Mas o conosco não precisa especificar. Senta aqui conosco 2. Aí essa frase não existe. Tá? Então o com nós existe desde que seja especificado quem é esse nós. Quem é esse com nós. Então, por exemplo, ai, chegou atrasada. Vem, senta aqui com nós. Não. Com nós 2. Só que tem gente que acha o conosco muito fino. Que é tipo um vinho seco. Não vou usar o conosco, porque vão dizer que eu estou fazendo gera e já estou me achando para os meus amigos. É que, gente, falar conosco é a mesma coisa do que falar problema. É a mesma coisa do que falar estupro. Só está correto. Ai, mas Leti, tem algum genérico, tipo remédio? Tem. Senta aqui com a gente. Mas não escreve isso no teu texto. Tá errado? Não tá errado, mas é coloquial. Coloquial é do dia a dia. Coloquial é... Vai perder ponto na tua redação, hein? Te amo. Oblíquo. Não pode ser sujeito, não pode fazer ação, logo não pode começar a frase. Esses aqui, ó, não iniciam frase. Errado. Aí eu, pá, lanço ele pro meio. Eu te amo. Ou, corrijo. Amo-te. Isso aí é meio português, mas igual, não tem problema. Amo-te. Ok. Eu vi ele. Olha que interessante. Isso aqui a gente utiliza, né? Bah, fulano, bah, eu vi ele. Tá. Eu tenho 2 retos. Não, é um que a gente tem, né? Tá, enfim. Eu tenho 2 retos. O primeiro reto tá fazendo ação, concordam? Que é ação-dever. Então, até aqui, tá tudo bem. O meu segundo reto, que ação tá fazendo? Nenhuma. Então, essa frase não existe. Correção. Eu, ó, é o ele. Mas a gente vai analisar os pronomes com maior tititi, papapó, mais pra frente. Cai, Leti. Cai, uma sequência de frases pra completar com eu ou com mim. Acharam que eu tava brincando? Acharam que era pra descontrair? Não, cai. Pior que cai. É, mas é simples, menina. Tem muita coisa. Maria da Penha é mais complexa. Para a Maria da Penha do Fábio. Pra mim não existe Fábio sem Maria da Penha. Não existe Maria da Penha sem Fábio. Vocês não acham? Porque tu lembra assim, ó, Fábio da Lostro. Como é? Da Lolo. Da Lostro. Maria da Penha? Maria da Penha, Fábio da Lostro. Eu sempre associo um com o outro. Posso pagar? Não, né? Aí quando mando uma foto, eu sempre acho que eu tô no Fofoquinhas de novo. Nem vou abrir. Se eu tô, não me fala. Tu nunca apareceu, é tu, Matheus. O administrador da página, né? Sabe de todo mundo. Nunca apareceu, é o Matheus. Maldoso. Ruim. Cobra. Não, agora começaram a pesar. Agora já não tô gostando mais. Hã? Eu não. Tu fez? Ah, você tinha feito. Porque não me ligou pra gente ir junto. É, né? Eu nem quis olhar, né? Vai, né? Talvez que eu tô olhando no museu. Eu não sigo. Não, mas eu também. Mas aí eu comecei a seguir de medo. Eu quase ativei o sininho, ó. Que página é essa? É... Fofoquinhas de Quaraí no Instagram. 2023. A dona. Posso apagar, guris? Vou esperar. É que tá muito pesado. Tá extremamente pesado. Estão falando de gente grávida. Estão falando de muita coisa assim, ó. Por que não terminam com isso? Porque não... Mas é que vão excluir essa.
Porque Maldita liberdade de imprensa. na realidade, assim, ó, o menos problemático é quem compartilha. Pra mim, o menos problemático é quem compartilha. O mais problemático é quem manda. Porque são coisas assim, ó, que podem destruir uma família o que tem ali. Tipo, destrói. Só que assim, aí depois vem com Setembro Amarelo, empatia. Olha, se pega uma pessoa. Falam muita coisa pesada. Pega uma pessoa que já tem problema com autoestima, que já vem com problema de família, a gente já viu gente se matando por. Desculpa a expressão, por menos. Então, tu pega ali uma pessoa que já não tá bem, que já não é muito forte da cabeça, que nem eu digo, e lê aquilo e toda a cidade lendo, meu Deus, guris. E aí a primeira coisa começa a comentar. Aí depois você mata e vão dizer, ai, mas era uma boa pessoa. Bom, mas tu ajudou, sabe? Puxar a cordinha. Eu acho muito delicado. Porque era bobagem, era assim, ó. Fulana do 802 quer ficar com fulano do 701. Era coisa de colégio. Do nada começou a brotar assim, ó, de adulto. E aí eram umas coisas assim, ó. Começou leve. Ai, fulana ficou com fulano no baile. Umas coisas que eram abertas, digamos assim. Mas depois pesou. Começa a falar da vida pessoal da pessoa. É. Nome e sobrenome. Eu tô dizendo, ó. Porque até tu provar, sabe, que... Bah, Entende? Eu acho muito delicado. De uma pessoa próxima a mim que falaram dela, ela não dormiu. Que ela ficava, tipo, pensando, vamos postar mais, vamos postar mais. Ela ficou naquela pilha e não dormiu. Ela disse, eu não consegui dormir. Porque eu não sabia se... Eu pego no sono e coloco alguma coisa e eu não vejo e todo mundo... Sabe aquela ansiedade, sabe? Eu acho que quanto... exatamente. É melhor. Isso, quanto mais tu registra, é melhor. Tem que registrar. Fazer um esqueminha, tá? Sim, uma criança. E tu não registrou? Não, criança. Sim, não. Mas aí falando de Covid, é isso. Mas igual. Não, porque eu descobri agora, depois que começou a pesarem, aí me falaram, mas até o teu filho tava esses dias, né? Estamos Claro que falando dele. some, né? Some. Sim, tu não viu. Eu não vi. É complicado. Mas tem como achar, né? Mas tem como achar. Tem, só que não querem. Essa é a realidade. É só tu ir pelo IP. Mas os que já tem 40 ocorrências lá, registradas. Mas não sei, pode ser só comentário também, né? Te informa. Diz que tem, né? Mas não sei se tem. Tomara. Não, e além do mais, estão colocando assim, ó, é fulana. E aí, tipo, não é, então tá todo mundo indo atrás daquela pessoa, sabe? Tem também o linchamento, né? Claro. Uniformes. Vai escrever muita coisa ali. Não. Do lado de lá, não? Não, é um pra cada. Ah, tá. E aí eu coloco do lado do outro, senão tem que colocar tudo. Como eu falo sério também? Acho que é isso. Ah, tem plural. Ah, plural eu vejo depois, né?
Posso começar? Bom, substantivo. Principais divisões do substantivo. Isso está na página... Não sei, não tenho página. Ah, alguma página aí, né? 16. Principais divisões dos substantivos. Viram que elas trabalham em duplas, né? Comum e próprio, simples ou composto, comum ou próprio, simples ou composto, concreto ou abstrato, primitivo ou derivado e coletivo. Dessas divisões aí, eu foco sempre no concreto e no abstrato, que vem aparecendo bastante nas questões de concurso, tá? Comum, como o próprio nome já diz, é algo geral, genérico, serve para tudo, para todas, para todos, para todes, tá? Exemplo, vou colocar 3. Caneta, rua e celular. Heterônimos. Celular. Mas eu poderia continuar com casaco, manta, gola, brinco, óculos, relógio, camisinha, vibrador, tênis, meia, pires, prato, colher, sopa, feijão, arroz, lentilha, lasanha, caipirinha, cerveja, uísque, água de coco, pra mim tanto faz, tá? Podia seguir. Já o próprio é específico. Nome de cidade, estado, país, pessoa, cachorro, tá? Tudo que for nome próprio de alguém. Ai, mas Letícia tem 12 mil. Não importa, meu nome próprio. Minha mãe convencionou, escolheu a dedo. Tinham outras opções? Tinha. Mas ela quis Letícia. Achou bonito, achou tendência. Pra época devia ser modinha, né? Não criticando, mas devia ser tipo uma Valentina de 2020. Daí veio eu com a Letícia em 89, porque eu sou velha, né? Bom, então, comum, geralzão, próprio, específico. Simples. Quando vocês vão pedir um hambúrguer simples, vocês concordam que vem só um bifinho? Então, simples é somente uma palavra. Sol, chuva. Composto. Quando vocês pedem um hambúrguer composto, um hambúrguer completo, tem 2 bifinhos. Então, são 2 palavras. Ou seja, guarda, sol, guarda, chuva, gira, sol, passa, tempo, guarda, noturno, guarda, roupa, porta, retrato. Mais. Beija-flor, couve-flor. Tá. Primitivo. O que é uma coisa primitiva? É aquela que não vem de nada. Então, a gente sempre vai analisar pelo tamanho, literalmente, da palavra. Ai, eu não entendi. Assim, ó. Pega a palavra ensolarado. Ensolarado vem de alguma outra palavra? Então, eu diminuo para sol. Concordam? Sol, eu consigo diminuir para alguma outra palavra mantendo o radical? No. Então, essa que veio de outra, eu chamo de derivada. Mas a que não vem de nenhuma outra, eu chamo de primitiva. Aí me dá outro exemplo. Dou. Pulseira. Pulseira, vem de alguma outra palavra? Pulso. E pulso? Não. Então, pulso... Não, é vírgula, né? Pulso e pulseira. Lua. Vem de alguma outra palavra? Não. Então, lua é o meu primitivo. Como que eu derivo a palavra lua? Lua pode virar luar. Lunar, luau, luar. Como se escreve luau? L. Nunca escrevi. Não. U. Ah, não sei, acho que não. Não. Ah, não sei. Eu acho que é com U, luau. Luau. É com U. Vender a U? Lá de coração, lá de coração. Tá, acho que é. Lunar. Então, aqui, lua, e vou colocar o lunar, tá? Coletivo é aquela lista que é o quê? Terceiro ano? Não, quarto. Quarto ano. Coletivo de uva,
Caixa, coletivo de chave, molho, coletivo de flor, ramalhete, coletivo de navio, esquadra, coletivo de avião, esquadrilha, coletivo de ladrão, quadrilha, ou Brasília, como queiram. E aí tem aquela lista que a gente usa pra nada. Coletivo de elefante, manada, coletivo de livro. Enciclopédia. Achei que era biblioteca. E enciclopédia de quê? De obras? Não sei, tô ajudando. Coletivo de fotos, álbum. Coletivo de cachorro. Matilha de lobo ou matilha de cachorro? Ai, que sei eu, mas eu nem vou entrar nisso aqui, porque nunca vi cair em concurso público. Só que, mas eu vou dar aula. Aí tu decora e passa para teus alunos. Faz uma lista, imprime e entrega, tá? E aí, nós vamos pro concreto e o abstrato. Esse eu sei, Leti. Concreto eu toco e abstrato não. Tá bom. Colocar uma lista aqui. Sol, lua, amor, coração. Dia 12, né? Dia 12. Na vibe. Fada, bruxa. Eu não. Passei muita vergonha no colégio. Tá louco? Não quero falar. Vou até colocar aqui, ó, raiva. Acho que tá bom, né? Tá. Sol, não é o meu. Sol, concreto, abstrato. Só a Bianca. Ninguém acha que é abstrato, ó. Tá. A lua. Sim, né? A lua me traiu. Até porque ela traiu. Amor. Coração. Fada. Bruxa. Vocês têm que ter uma coerência. Ódio. Por isso. Prato. Lábio. Raiva. Né? Depende. Expressar a tua raiva vai virar uma coisa Né? concreta, e o ódio também. O que é substantivo concreto? É aquele que eu toco. E o abstrato é aquele que eu não toco. Mas eu não tô pensando. Mas o concreto eu também imagino. E eu também desenho. Tem que passar em algum desses testes aqui. Já o abstrato eu não toco, não imagino e não desenho. Sol, por motivos lógicos, a gente não toca. Mas a gente imagina, a gente desenha, a gente enxerga. Concreto. Lua, não toco. Depende, né? Tem gente que pisou na lua. Não, mas brinques. Lua, não toco, mas eu imagino e eu desenho. Concreto. O amor, eu não toco. Ai, Leti, mas ontem eu toquei no meu mozão. Fiz coisas ontem com o meu mozão. Tá, mas assim, ó. Tu não tocou no amor, tu tocou na pessoa amada. Ai, mas eu consigo desenhar o amor. Ó, que seria isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. Não. Desenhou duas pessoas e um coração. Desenha um sorvete. Olha que tem gente que diz, apaga isso. Não é nada obsceno, Nath. Eu juro, ó. Eu juro. Fofoqueiras. Ó. Desenha um sorvete. Não fui eu, né? Porque a força do teu pensamento. Sorvete com calda. Desenha uma casa. Casa. Desenha uma bola. Bola. Um pneu, não sei. Não vou estar sabendo. Desenha o amor. Desenha duas pessoas e um coração. O amor eu não consigo desenhar. Eu consigo desenhar a pessoa amada. Eu consigo desenhar uma situação em que tem o amor. Mas o amor eu não consigo desenhar porque é um sentimento. Sentimento precisa de algo para se grudar, digamos assim. Então, realmente, o amor é abstrato. Mas o coração, eu não toco. Mas o médico que faz transplante de coração toca no coração. A gente convencionou que é assim, mas o coração não é assim. Ele tem umas guampas pra fora, uns troços que são uns sangues, umas coisas, sabe? Tem um monte de degolinha, uma coisinha assim, tá? Então, coração, eu toco, eu médico, eu desenho, eu imagino. A fada. Eu não
toco na fada. Mas todos nós, desculpa, temos um imaginário da fada e desenhamos a fada. Tanto é que quem dá aula para criança aparece nos livros ali meio que um padrão de fada, né? Meio racista, né? Se parar pra analisar. Cadê a fada preta? Tem a Moana, mas a Moana não é fada. Moana vem a ser princesa. Princesa eu sei que sou, entendeu? Mas não quero falar nisso. Então, eu não toco na fada, mas eu desenho e eu imagino. A bruxa, tem gente que toca. No almocinho de domingo. Larguei pro universo. Entendedores entenderão. Tá? Então, tem gente que toca, tem gente que desenha, tem gente que imagina. Concreto. Tem gente que abraça e tem gente que diz, beijo, sogrinha. E vai pra casa. O ódio, eu não toco. Ai, mas ontem eu tava com ódio do mozão. Da pessoa. Mas tu não toca literalmente no ódio. Tu toca na pessoa que tu tá sentindo ódio. Abstrato. O prato, a gente toca, a gente lembre quando tá no final da sopa. A gente faz de tudo. Então, realmente, concreto. O lábio, concreto. A reiva, abstrata. Tá certo. Então, por conta desse conceito de toco, não toco, destoco e deixo de tocar, é porque o substantivo abstrato tá aparecendo bastante nas provas, tá? Bastante. Teve uma questão que eu não vou lembrar, Guri, se ela foi anulada ou se ela não foi anulada, mas eu posso pesquisar e trazer para vocês, que era assim, ó. Marca alternativa em que os substantivos são concretos. Acho que era uma coisa assim. E aí aparecia Jesus, Pôncio Pilatos, o amigo do Jesus, aquele. Eu não sei se era amigo ou se era inimigo. Pôncio Pilatos é o Judas. Não, Pôncio Pilatos é um, né? Aí apareceu o Pôncio Pilatos. Que ele ressuscitou o terceiro dia, apareceu o Pôncio Pilatos. Quem é católico sabe da oração que eu tô falando, que eu creio em Deus Pai, tá? Aí aparecia assim, ó, Jesus, Pôncio Pilatos, não sei o que, Pilates. Aí aparecia uma galera, os amiguinhos, ó, de Jesus. E aí perguntava, era aquela resposta certa de concreto. Só que é bem relativo, né? E quem é ateu? Ai, mas porque assim, ó, dizem, né, que eu acredito, porque a mãe disse que eu tenho que acreditar, eu acredito. Dizem que eram pessoas ali, tipo, pessoas, né, normais, que depois se juntaram no Corpus dos Christian e fizeram a Santa Ceia, aquela coisa toda. É que eu dou ensino religioso. E aí fizeram a Santa Ceia, não sei o que, tiraram aquela foto icônica, que estão todos ali com os vinhos, as coisas. Só que assim, ó, tem gente que não acredita, né, que diz que não é bem assim. E aí? Teve essa questão. Eu não lembro qual foi o desfecho disso aí, mas caiu num concurso. E era essa a alternativa correta. De toda essa galera concreta. Eu não sei, menina. Eu vou ver qual é a situação. Eu vou descobrir se eles anularam ou não anularam. Por aquela imagem que tu tem ali, tu desenha. Tu, católico, né? Tu com religião. O ateu não acredita na existência dele. Nem na imagem. Pôncio dos Pilates. Não é o homem que fazia Pilates. Porque geralmente a pessoa mesmo que não seja evangélica ou nada, geralmente não se converte. Até porque isso é bem bem relativo. Porque, contraditório, ótimo. Porque evangélico, por exemplo, se tiver algum aí me corrija, não cultua imagem, né? E o católico cultua muita imagem, então já tem um paradoxo aí enorme em relação a religiões. E o ateu, então, não cultua nada, né? Até por ali, né? Que depois tá morrendo e diz que Deus ajude, né? Né? Eu não vou entrar aí, porque vai que tem um ateu aqui, Não, mas Leti, eu não vou brigar. Tá, gênero. Temos 2, guris. Ai, mas eu sou não binário. Para. Quando tu nasce com o teu coisa, homem. Quando tu nasce com a tua coisa, mulher. Como que tu vai te identificar depois é problema teu. Não confundam gênero com orientação sexual, que essa é a confusão do povão. Gênero, homem, mulher. Depois tem como eu me identifico, que a gente, mas eu tô no corpo da mulher, mas eu não me sinto mulher. Aí a identificação é outra coisa. E depois tem a questão da orientação sexual, que não é opção que a gente utiliza, né? Mas é a opção sexual dele, ele que eu tenho que respeitar. Não é opção, é orientação. A opção é escolher colocar uma calça azul ou uma calça preta. A orientação é tu nasce com aquilo e sai com aquilo. Por que eu tô entrando nisso? Porque no substantivo só tem só 2 gêneros, que é o feminino e o masculino. Por exemplo, menina e menino. Ponto.
tá? É isso aí que eu tenho no gênero, feminino e masculino. Só que eu tenho uns detalhes para analisar, tá? O primeiro detalhe é, eu tenho substantivos que são biformes. O que significa isso? Tem duas formas bem específicas, uma para o feminino e uma para o masculino. E a letra que identifica é o A e o O, que é o comunzão. Por exemplo, garota, garata. Garoto. Tá? E eu tenho ó, os heterônimos, que são duas formas também, só que altera completamente a palavra. Como assim? Mulher. Qual é o masculino da mulher? Homem. Vaca. Cabra. Virão. Dode. Que altera completamente a palavra. Esses que altera completamente a palavra eu chamo de heterônimo. E o que troca só a letrinha eu chamo só de biforme. O heterônimo não deixa de ser um biforme, concordam? Porque ó, vai ter uma forma bem específica para o feminino e uma para o masculino. Só que eu chamo de heterônimo por conta da troca da palavra. Só por isso. Ó. Mas não é isso que vai cair na nossa prova. O de baixo. Os uniformes. Uniforme já está dizendo, ó. Uma única forma, tá? Aí eu tenho 3 grandes grupos que são sobrecomum, comum de 2 e epiceno. Vou colocar um exemplo. Galinha. E olhem a conotação dessas palavras, né? Vaca. Galinha. Tudo é. Piranha. Galinha, o masculino é galo. Sim? Me dá outro animalzinho, ó. Cachorro. E o mais legal de ensinar no colégio que é o cão. Sabe o que eles me respondem? Cã. Mas o primeiro dia eu vinha numa sequência, eu... Não, e eles papapá, e eu isso, e eu galinha, eles galo, e eu vaca, eles boi, e eu cachorro, eles cadela, eu não, cachorra, e eu cão, eles cã, e eu... Cão é cadela, e cachorro é... Eu coloquei errado, é cachorra. Bagaceira também, né? Só cachorra. Cão é cadela, e cachorro é cachorra. Cachorro eu acho tão... É... Tá. Viram que tem feminino e masculino bem específico? Ó. Pergunto-lhes. Feminino de... Ou sei lá se é masculino. Nem sei se é feminino ou se é masculino. Aranha. Beija-flor. Tem mosquita. Eu não sei. Tem, eu acho, né? Não tem. Não, acho que não. Acho que é mosquita fêmea. Ah, é. Eu acho que é... Não tem mosquita, eu acho. É fêmea e macho, né? A mosquita da dengue. Não tem. Pergunto-lhes. Como que vocês sabem que a aranha é menino ou é menina? Aranha macho, aranha fêmea. Beija-flor, cobra, mosquito, borboleta. Eu nem gosto de dar essa aula, porque sorte que a Mayra não veio. Porque ela sabe os que tem só de homem e só de mulher, né? Que, tipo, isso aqui eu tô chutando. Eu nem sei se tem macho e fêmea. Tô chutando. Mas a Mayra não tá aí, azar dela. Bueno, esses bichinhos aqui que eu não consigo ter uma forma específica pro feminino e pro masculino, eu só consigo identificar através das palavras macho ou fêmea. Quando eu só puder identificar através dessas palavras, eu chamo de substantivos epicenos, tá? Vale só e somente para animal, né? Não tem como ser mulher macho, mulher fêmea. Nem sei se tem. Mas a viúva negra é só a mulher, né? A do mal, aquela. Não, mas tem. Ui, tá, gurias, pare que eu não gosto de aranha. Mas tem. Tá, parou. Aranha, não. Eu tenho fobia. Tá, parou. Vamos focar na borboleta? Unicórnio. Não tem unicórnia. Isso, aí vai ser epiceno. Ou fêmea, né?
Mas é o mesmo cavalo marinho. Uma forma pros dois e tu identifica pelo macho ou fêmea. Pela palavra macho ou fêmea. Tem. Não, e nem égua marinha. Cavalo marinho é outro. Estrela do mar. Não tem estrela do mar. Não, galinha e galo entra aqui no biforme. Entra aqui. Já o cachorro e a cachorra. Entra aqui também no Daí biforme. também, né? Sim. Bi duas. Mas aqui não tem duas. Precisa pagar só esse pedacinho aqui. Aqui, ó. Meus desenhos. Cadê ela? É tão feio, né? Dentista. Como que eu sei que dentista é homem ou mulher? Ah. Pianista. Gerente. E aí vem um problema. Mas tem a presidenta. Tá, só que não são todas as porque assim, pela lógica, eu vou até colocar grande aqui, ó. O e a. É isso que vai identificar, concordam? Só que, na época da campanha eleitoral da Dilma, ela se intitulava presidenta, tá? E as pessoas chamavam ela também de futura presidenta. E na época, não era para mudar a gramática, mas é como se fosse um pseudônimo, um apelido, alguma coisa em relação a ela na época, tá? Presidenta. E algumas gramáticas trocaram. Tiraram o presidente dessa regra e colocaram presidente lá no biforme. Presidente para homem e presidenta para mulher. Mas não são todas as gramáticas que aceitam. Muito pelo contrário, são bem pouquinhas gramáticas que aceitam. Mas algumas têm. Tá, Leti, nosso concurso. Gente, as gramáticas que aparecem nos concursos de vocês são as top das topper, entendeu? Não vai aparecer essa questão aqui. Presidente, que eu preciso identificar pelo artigo se é feminino ou masculino, é comum de dois gêneros. Quando eu tiver que colocar um O ou um A para indicar o gênero, eu chamo de comum de dois gêneros, tá? Que é o O e o A que vai identificar. O pianista, a pianista, o dentista, a dentista, o gerente, a gerente, o presidente, a presidente, o estudante, a estudante. O coletivo é o cacho. Não, esse aqui é daqui, ó. Tá. Comum de dois gêneros. Teve um acidente com uma vítima fatal. Não é fofoca, eu tô inventando algo da minha cabeça aqui. Teve um acidente com uma vítima fatal. Essa vítima. Vou ter que usar aqui. Uma vítima. Essa vítima é uma mulher, porque eu tô usando uma. Concordam que vai ser sempre a vítima? Sempre a testemunha. Quem tem filho em casa? Ficaram com medo de me dizer. Tá? Quem tem filho em casa, vocês concordam que vocês têm ou tiveram uma criança em casa? Ah, mas o meu é um guri. Pois é. Não, Leite, eu tenho 4. Tá? Vocês tiveram uma ou a criança em casa, concordam? E aí eu só vou saber se essa criança é um menino ou uma menina quando vocês disserem o nome. Caso contrário, eu não sei se vocês têm em casa uma menina ou um menino, tá? Esses substantivos que não variam a forma, vai ser sempre a testemunha, a criança, a vítima, o cônjuge, tá? Esses substantivos que não variam e que vai ser o contexto que vai me dizer se é menino ou se é menina, eu chamo de sobrecomum. É o contexto. Tô atrasada. A criança. Vocês têm aula, né?
Eu vou deixar... A gente não acabou o substantivo, ó. Tem mais uma tem o plural dos compostos pra gente ver na próxima aula, mas eu vou deixar um tema. Não posso deixar vocês sem tema, né? Chuchu, pega uma e vai passando. Tenho. Só. Classes... Tava. Tava? É classes. A Ana tá. Não, temos só uma hoje. Não é porque eu levo pra ela daí. Ah, outra coisa. Façam a leitura ali na apostila da parte dos gêneros, que vai ter assim, ó, se é o alface, a alface, o telegrama, a telegrama. Deem uma lida ali pra gente só entrar no plural dos compostos na próxima aula. Isso. Porque, guris, não tem muito o que eu falar daquela parte. É mais leitura. Então, já tô saindo. Boa noite. É que eu saio...